Deus é maravilhoso, irmãos. Você concorda comigo? Deus tem sido presente, Deus tem sido abençoador da sua vida. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa é provarmos da bondade do Senhor. E isso a gente tem que proclamar, irmãos. Isso a gente precisa declarar, a gente precisa testemunhar daquilo que Deus tem nos abençoado. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, do versículo de 1 a 9. Enquanto você encontra a passagem, eu quero dizer para você que eu dei um título a essa mensagem, essa meditação dessa manhã. O título é: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Existe uma responsabilidade de quem ouve. Vou repetir para você guardar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Existe uma responsabilidade de quem ouve. Amém? Todos já acharam? Diz assim então a palavra do Senhor. Jesus começou a ensinar outra vez à beira-mar, e uma numerosa multidão, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu em solo entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar. Amado Deus e Pai, louvamos o Teu nome nessa manhã. Te pedimos, Espírito Santo, traz o entendimento da Tua palavra às nossas vidas nessa manhã. Ó Pai, que os nossos corações estejam, ó Pai, sedentos pela Tua palavra. Pai, nos dá nessa manhã ouvidos atentos. Ó Pai, que em nome de Jesus possamos deixar as nossas preocupações de lado nesse momento. Que nós possamos priorizar aquilo que viemos fazer neste lugar, que é prestar um culto a Ti. Meu irmão, em nome de Jesus, não se preocupe com as coisas de lá de fora agora, porque enquanto você está aqui, louvando, buscando de Deus, o Senhor está cuidando de todas as coisas. Então, Deus, que em nome de Jesus, Tu possa nos abençoar e nos trazer entendimento da Tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém. Conforme eu falei, eu vou, durante essa exposição, eu vou falar algumas vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa parábola, quando Jesus conta essa parábola tinha como objetivo levar aquela audiência, ou seja, aquelas pessoas que estavam ouvindo, a refletir sobre a natureza do seu coração. Levar aquelas pessoas que estavam ouvindo a refletir, a pensar, a fazer uma sondagem, a perder um tempo, ou melhor, investir um tempo, porque quando a gente faz isso, a gente está investindo um tempo. Quando a gente reflete sobre o nosso coração, você não está perdendo tempo, você está investindo um tempo, porque do seu coração fluem todas as coisas. Os desejos fluem daí, os medos, as inseguranças, né? Tudo flui do nosso coração. E assim, conforme você já deve ter ouvido várias vezes, a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Nosso coração nos engana todo dia, né? Vai ter um hino aí que vai dizer que o nosso maior inimigo, quem é? Somos nós mesmos. A gente sabota
Muitas vezes a gente se empenha em fazer algo e o nosso próprio coração nos sabota, né? Literalmente você está dormindo com o inimigo aqui, ó. Está dormindo com o inimigo aqui. Mas eu quero dizer que para isso tem solução. E a solução é Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo. Então vamos lá. Então aquela audiência estava refletindo sobre a natureza do seu coração. Creio que assim como acordamos todos os dias, e você acordou no dia de hoje, nós deveríamos refletir sobre o nosso coração também todo dia. É quase que uma rotina. Se você tem a rotina de fazer exercícios físicos, depois que você consegue vencer a barreira da dificuldade, das primeiras dores, depois você ama aquilo e faz aquilo com muita tranquilidade. Assim acontece com aqueles que fazem exercício físico, né? Tem aqueles também que começam e nunca vão à frente, que a academia fica cada dia mais longe, que a caminhada... é só com você que acontece, você diz assim, eu vou começar a caminhar. Você caminha um dia, no dia seguinte chove. Gente, isso aí isso é seta, né? Para te desanimar, mas seja firme. Mas é incrível como a gente às vezes coloca alguns propósitos e vem dificuldades, né? Até nisso acontece. Mas o que eu quero dizer é que, da mesma forma que você precisa cuidar do seu corpo, da mesma forma que você tem a sua rotina, é necessário que a gente inclua na nossa rotina o refletir do nosso coração. E nada melhor para refletir o coração do que um momento só você, sozinho. Jesus nos ensina isso. Veja, existe uma diferença entre solidão e solitude. São coisas que parecem ser iguais, mas não são. Muitas vezes nós estamos aqui, no meio aqui talvez mais de 100 pessoas aqui, no meio de tanta gente e a gente se sente só. Isso é solidão. Agora, a gente pode estar num lugar, só você e Deus, e você está cheio da presença de Deus. E aí, aquele momento que você vê na palavra, Jesus estava ali pregando às multidões, e daqui a pouco diz a palavra assim, e Jesus se ausentou daquele lugar e foi para um lugar orar. Aquilo é a solitude, né? É o lugar que a gente vai, que a gente se separa para meditar, para contemplar, né? Eu falava essa semana com uma amiga de trabalho, dizendo que às vezes não, você precisa parar para contemplar. Você precisa parar para contemplar. O que é isso, Eduardo? Parar para contemplar o que Deus fez. Se você tem uma casa num lugar muito arborizado, para de vez em quando, tira o telefone de perto e vai contemplar. Vai ver os detalhes das coisas, vai ver as plantas, e eu sou meio suspeito de falar de planta, mas vai contemplar, vai ver as maravilhas que Deus operou. Se você pode viajar, para lá num lugar bonito, olha e contempla. E olha, eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração quando você parar para refletir, quando você parar para ouvir de Deus. Jesus inicia essa parábola dizendo, escutem. É uma exclamação. A palavra escutar, ela vem de um latim, auscultare, não se preocupe com a pronúncia, que a minha pronúncia de latim, só a misericórdia. Mas, vamos ao significado que é o mais importante. A palavra escutar no latim significa ouvir com atenção. É como se Jesus estivesse falando assim, escutem, em outras palavras, ouçam com atenção, não de qualquer forma, não de qualquer jeito. Às vezes você está num lugar, alguém está falando lá e você está aqui no celular, fazendo a lista que vai fazer as compras. Você está ali, e eu vou aproveitar agora esse tempo que eu estou aqui para botar aqui, atualizar a agenda da semana. Talvez se nós estivermos fazendo isso, nós não estaremos ouvindo com atenção. E a chance de aquilo que você não ouve com atenção vai entrar por aqui e vai sair por aqui. E nada vai ficar retido. Aqui eu paro e medito que talvez a forma como eu ouço pode fazer toda a diferença. Talvez você esteja na caminhada, na jornada cristã, na corrida, já há muito tempo, e você se sente por vezes raso, se sente superficial das coisas de Deus. Talvez seja momento da gente refletir como estamos ouvindo, de que forma nós estamos ouvindo. Eu sei, irmãos, e eu também sinto isso, muitas vezes eu chego aqui preocupado, chego aqui com a cabeça ligada em tantas coisas,
E eu quero dizer para você também, estar ligado em muitas coisas tem nos feito mal. Estar ligado em muitas coisas ao mesmo tempo, muitas demandas ao mesmo tempo, tem nos feito muito mal. Mas é necessário que a gente consiga administrar essa multitarefa que o mundo tem nos imposto. Dia após dia, cada vez mais, a gente é motivado a fazer mais coisas ao mesmo tempo. E você vai se pegar, e eu creio que não seja só você, eu e muitas pessoas, culpado pelo seu descanso. Às vezes você está ali sentado, descansando, e fala assim: poxa, eu não podia estar aqui, eu deveria estar fazendo aquilo para adiantar tal coisa, quando na verdade você e eu precisamos desse período de descanso. A gente precisa, mas a gente se pega no meio dessa multitarefa. A palavra de Deus diz lá em Tiago, Romanos capítulo 10, versículo 17, ele vai lançar aqui para mim, você não precisa abrir a sua Bíblia, que eu vou citar alguns versículos assim. Então, ali diz assim, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Se a fé, irmãos, se a fé é algo que é imprescindível para nós seguirmos a Cristo, e se ela vem pelo ouvir, então ouvir deveria ser algo muito importante para nós. Vou repetir. Se a fé é algo que é imprescindível para seguirmos a Cristo, você concorda com isso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, como é que eu vou crer que Ele veio, habitou entre nós, cumpriu o plano de Deus, morreu na cruz? Eu preciso de fé para isso. Quem nos dá a fé? A fé é um dom. Quem nos dá esse dom? O próprio Cristo nos dá a fé. Então, se a fé é algo que é imprescindível para seguirmos a Cristo e ela vem pelo ouvir, então ouvir é algo muito especial, muito relevante. Agora, nós temos um conflito nos dias de hoje, no que diz respeito a ouvir. Veja se acontece com você. Cada dia que passa, queremos ouvir menos. Vou te dar um exemplo. Se você tem esse carinha aí com você, provavelmente você também tem um WhatsApp, né? E se você tem um WhatsApp, eu vou te dizer assim, por exemplo, áudios maiores que 30 segundos são mal vistos. Você concorda comigo, não? Eu tenho um grupo aqui na igreja, com os líderes da rede familiar, e eu mando alguns áudios de vez em quando. E aí eles já chamam de podcast. Eu já estou ouvindo aí no meio da... Aí Eduardo mandou um podcast, porque tinha 3 minutos. A gente está vivendo uma correria tão grande, que a gente está reativo a ouvir. Isso quando eles são grandes, os áudios são grandes. Eu estou dando um exemplo corriqueiro do meu e do seu dia, porque eu acho que aqui todo mundo, 90% tem uma rede social, tem um WhatsApp para se comunicar, para trabalhar muitas vezes. Os áudios maiores, eles precisam ser acelerados, eles precisam ser transcritos ali, porque agora tem a transcrever lá do WhatsApp, né? Então, para você ver, tamanha a dificuldade de nós pararmos e ouvirmos alguma coisa. Eduardo, mas nunca parei para pensar assim. Não, mas pare, reflita no que eu estou dizendo. Quando a gente vai para uma conversa, talvez a conversa seja muito mais prazerosa se ela for entretenimento, se ela for resenha. Por quê? Porque aquilo nos faz rir, a gente gasta 1 hora passando o dedo para cima, né? Na rede social. Por quê? Porque são pequenos cortes. O que está acontecendo hoje com as mensagens? Você entra lá, por exemplo, numa rede social, no YouTube da vida, tem cortes. Eu e você consumimos cortes. Porque se eu tivesse de pegar uma pregação lá de 50 minutos para ouvi-la toda, talvez eu não possa ouvir, ou eu não deseje, ou eu me sinta muito atarefado para investir 50 minutos para ouvir aquilo. E aí são extraídos cortes. E a gente ouve pequenos cortes, pequenos pedaços. A gente consome esse tipo de material porque temos dificuldades para ouvir. É assim com você? De alguma forma você sente que tem, cada dia que passa, percebido isso, dificuldade para ouvir? E eu pergunto para você, como nós teremos fé se nós não queremos ouvir?
A palavra, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Se nós não ouvirmos bem a palavra de Cristo, como teremos fé? Como vai ser? Como é essa conta? Não dá para inverter, não tem como. Lá no início eu falei que essa parábola tinha um objetivo. Quem lembra? Alguém lembra? Refletir sobre o seu coração. Exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Então vamos ao texto. Eu vou ler ele mais uma vez, para que você... Esse texto está lá em Marcos capítulo 4. Versículo 3, a partir do versículo 3. Marcos 4, 3, diz assim: escutem, ou ouçam com atenção. Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte dessa semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A semente brotou, cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. E Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olhe para mim. Eu poderia chamar a sua atenção nessa leitura para que o tipo de solo, e você já deve ter ouvido essa mesma mensagem falando de que qual é o tipo de solo que se assemelha ao seu coração. Você está com um solo à beira do caminho, você está com um solo rochoso, o seu coração está se parecendo com um solo cheio de espinhos, ou seu coração é uma terra fértil. E não há nada de errado nessa explanação da parábola, mas hoje eu quero me ater a um detalhe muito importante. Tudo isso que eu falei é relevante, é importante, e a gente sonda o nosso coração, reflete sobre o nosso coração, mas eu quero me ater a outro detalhe, e para isso eu preciso que você agora vá para Mateus, capítulo 13, agora eu preciso que você abra, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 18, antes de você ler, enquanto você acha, só quero reforçar que a parte que nós lemos de Marcos começa com Jesus dizendo escutem, ou seja, ouçam com atenção, e termina o versículo 9 ele dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Jesus, ele faz uma afirmação para os discípulos que serve perfeitamente para nós. Escutem. Essa exclamação, essa afirmação é algo que a gente precisa para os dias de hoje. Em outras palavras, a forma como nós ouvimos aponta para o resultado que nós vamos ter. Guarde isso no seu coração. A forma como nós damos atenção com os nossos ouvidos vai apontar para o resultado que nós vamos ter. Então vamos lá, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 18. Começa assim: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. Versículo 19: todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Essa explicação não é minha, essa explicação é de Jesus. Ele está explicando a parábola aqui. A minha primeira pergunta nessa manhã para você é: se você ouve, mas não compreende, ou melhor, uma afirmação, se você ouve, mas não compreende, não vai viver os frutos. Essa primeira parte aqui, ele fala daqueles que ouvem a palavra do reino e não compreendem. E eu digo para você, se você ouve, mas não compreende, você não vai viver os frutos que essa palavra deveria dar. Eduardo, então o que eu faço então? Como é que eu faço? Como é que eu ajo daqui para frente? Falando desse tipo de solo aqui, que foi o primeiro solo
nessa parábola, esse tipo de solo, ou fazendo um paralelo com o nosso coração, é um solo superficial. Nosso coração, como um coração que vive de forma superficial. E se nós temos um coração que vive de forma superficial, como é que nós vamos dar ouvidos àquilo que Deus está falando? Pense nisso. Se o nosso solo, o solo da parábola era um solo superficial, à beira do caminho. À beira do caminho era onde eles passavam andando, pisando naquele solo, para poder ir tratando com aquela plantação. À beira do caminho, um solo duro. Já viu aquele lugar que você vê assim, se alguém te chamar para uma trilha, né? Você vai pegar aquela trilha, tá aquele matinho verde, e tem aqui no meio aquele solo socado, batido, que é todo mundo que passa naquele lugar. Exatamente. Naquele lugar o solo é duro. Se a semente cair ali, ela tem dificuldade. É um solo muito superficial. Da mesma forma, o nosso coração, né, nessa situação, não mergulha fundo nas coisas de Deus. Não deseja mergulhar mais fundo. Vive na margem. Talvez simpatize com as coisas que o Evangelho diz, com as mensagens, mas não conhece o Deus do Evangelho. Por quê? Porque não dá ouvidos completamente da forma correta, como deveria dar, com a atenção que deveria dar. Você lembra do tempo que você estudava? E aí a professora lá na minha época tinha isso, hoje acho que nem tem mais, né? Presta atenção no que eu estou colocando no quadro, que quando acabar aqui eu vou fazer um ditado, ou vai ter uma prova surpresa. E você ficava naquela aula assim, atento a todos os detalhes que aquela professora falava. Para quê? Para tentar reter tudo que podia, para tentar guardar os detalhes, todas as explicações. Lembra disso? A palavra de Deus também deveria ser assim, porque a palavra de Deus, ela não é um ensino qualquer. O Evangelho são as boas novas da salvação. O Evangelho transforma vidas, irmãos. O Evangelho transforma a minha e a sua vida. Você tem noção da grandeza que é essa palavra que está na sua mão aí agora? Quando nós vamos pregar para alguém, como nós vamos evangelizar alguém, quando nós vamos fazer um evangelismo na rua, você que está indo fazer esse evangelismo, você está indo oferecer vida através dessa palavra para aquelas vidas que estão ali. Não é, eu vim aqui te contar uma história. Não, eu vim aqui para te dar vida, e vida em abundância, porque essa palavra é vida e vida em abundância. A compreensão da palavra, compreender a palavra, virá quando aguardarmos no nosso coração. E eu pergunto para você, se a gente fizesse um mundo imaginário aqui, eu estou trazendo a palavra numa caixa aqui de presente, você está chegando, e eu falo assim, toma, guarda aí no seu coração. Imagina o seu coração, um quarto onde tem várias prateleiras, onde tem vários estantes ali, ou apenas uma estante, uma mesa, não importa, e eu chego com aquela caixa aqui da palavra e digo assim, olha, está aqui, Aí você recebe aquela palavra, vira para trás, eu pergunto para você, você está tendo espaço no seu coração para receber essa palavra? Você está tendo um lugar de honra para ir ali e depositar aquela caixa? A gente está aqui, elucidando, a gente está aqui de uma forma lúdica aqui, só para a gente entender. Quando eu recebo a palavra, o que eu faço com essa palavra? Eu aguardo no coração? O Salmo 119 diz assim, guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Esse Salmo fala isso. Então, se eu guardar a palavra no meu coração, eu consigo evitar de pecar, eu consigo evitar de desobedecer? Sim, porque se ela estiver guardada dentro do meu e do seu coração, virá a situação e nós vamos lembrar. Aquilo que nós ouvimos com qualidade, aquilo que nós damos a verdadeira atenção para ouvir, ela fica no nosso coração. Você lembra daquelas coisas que você ouviu quando criança na escola, algumas técnicas que os professores às vezes tinham para ensinar, e que eram uma frase ou então uma fórmula, Olha, era assim, eu era um aluno muito mediano em matemática, mas até hoje eu lembro que delta é igual a B2 menos 4AC. Até hoje eu fico assim, como é que eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso,
mas aquela fórmula ficou. Você talvez lembre de alguma coisa que você aprendeu lá na infância, mas eu ouvi com atenção, e aquilo que eu ouvi com atenção eu guardei no coração. A palavra de Deus precisa ser assim. Quando você estiver ouvindo alguém falar da palavra de Deus, deixe tudo de lado para ouvir com atenção, para que você possa guardar no seu coração. Tiago capítulo 1, versículo 19, diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e para ficar irado. Pronto para ouvir. Acorda esse irmão que está do seu lado aí e diz assim: esteja pronto para ouvir. Não assusta o irmão aí não, hein, gente, pelo amor de Deus. Esteja pronto para ouvir. E como é que a gente fica pronto para ouvir? A gente precisa sair de casa, irmãos, e eu vou falar isso todas as vezes que eu tiver oportunidade. A gente precisa sair de casa com uma expectativa no coração. Eu vou para a casa do Senhor, e Ele vai falar alguma coisa para mim. Eu vou para a casa do Senhor, e Ele vai agir de alguma forma na minha vida. Eu vou para a casa do Senhor e não vou voltar da forma que eu fui. Pronto para ouvir. Tiago já dizia isso: esteja pronto para ouvir. Vem a segunda parte, que fala no versículo 20, lá da leitura de Mateus 13, e que ele diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve, olha aí de novo, que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O segundo modelo de solo se assemelha àquele que ouve a palavra, recebe com alegria. Sabe quando você ouve uma notícia, você fala, glória a Deus. Às vezes o pastor está aqui e fala assim, quem está dormindo aí diz amém. Aí alguém, amém. Estava dormindo, irmão? Porque a gente recebe aquela, cheguei, estou aqui, aquela coisa imediata, aquela alegria imediata de ter recebido, mas na verdade não está ouvindo com atenção, mas a gente recebe aquela mensagem e logo recebe com alegria, fica animado. Peguei a palavra de vitória e essa palavra eu vou levar para a semana, vou vencer todos os meus inimigos. Só que a palavra diz que esse solo, esse exemplo, ele não tinha raiz em si mesmo. E logo depois o que aconteceu? Diz aqui, sendo de pouca duração, porque não tinha raiz. E por que não tinha raiz? Porque não ouviu, não guardou no coração, não tem raiz. Nós, como cristãos, é muito fácil a gente viver uma vida, por exemplo, a gente entra na rede social ou entra naqueles postzinhos com palavras assim que animam o nosso coração, pequenas doses da palavra de Deus, que às vezes a gente vê um versículo no status de um amigo, ou a gente vê lá num post de Instagram, e a gente fica animado, o Senhor é à frente da sua batalha, Ele vai vencer, quem concorda diz amém, e a gente, amém. Só que aquilo é uma pequena dose, que talvez não chegue nem ao final do dia na sua memória, porque você não guardou no coração. A gente precisa guardar no coração para que crie raízes. E eu vou te fazer a segunda afirmação: se você ouve, mas não tem raízes fortes, não viverá os frutos. A palavra virá, você vai receber com alegria, como é o caso aqui, mas não vai viver o fruto, não vai frutificar, você não vai ver o final, você não vai viver as promessas que aquela palavra tem para você. Porque na hora que você estava ouvindo, glória a Deus, aleluia, mas não guardou, não criou raízes profundas. O que acontece com uma árvore? Você tem lá você tem uma planta, eu voltando para as plantas, você tem uma planta, de tempos em tempos você precisa ir lá no vaso e fazer uma limpeza, de pequenas mudinhas que vão nascendo, pequenas ervas daninhas, aí você pega uma erva daninha daquela, puxa facinho, porque a raiz é bem pequenininha, bem fininha, não tem resistência, você tira com muita facilidade. Em contrapartida, você tem uma mangueira no seu terreno,
e precisa tirar aquela mangueira. Você vai até cortar a mangueira, agora tirar as raízes daquela mangueira, duvido que você vai tirar. Tem alguns locais aí que sofrem tsunami, que sofrem ventanias, né, furacões, aí leva a árvore tomba, mas é de uma violência absurda, aí aquela raiz enorme, né, que sai da terra assim, fica aquele platô enorme de raiz. Dificilmente aquela árvore seria arrancada de outra forma que não fosse por um furacão. Por quê? Porque tinha raízes. Eu e você precisamos ter raízes profundas, raízes firmes, que não sejam raízes simplesinhas que a gente puxa e ela saiu, pronto, acabou. Não, que a gente possa ter raízes profundas, porque com raízes profundas, a palavra diz aqui, quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Se tivermos raízes profundas, virá a angústia, virá a perseguição, mas nós não seremos vencidos. Isso faz sentido para você? Faz sentido para a sua vida, o que eu estou falando? Tá bom, Eduardo, então, você disse que se eu ouço, mas não tenho raízes, eu não vou viver os frutos. Sim. E o que é que eu faço então? O que é que eu faço? Eu vou te fazer uma outra pergunta. O que é que faz uma semente virar uma árvore frondosa, saudável? O que é que faz? É necessário plantar essa semente, certo? É necessário plantar ela numa terra boa ou ruim? Numa boa terra. E o que é mais? Regar. Tem gente que mata a planta por excesso de água, outros matam planta por falta de água. Você deve ser um desses aí, né? Tem alguns rindo aí, deve ter sido, já aconteceu contigo. Mas o que eu quero dizer é, para que a semente vire uma árvore, é necessário um trabalho, que é a rega, que é a adubação, né? Que é o cuidado lá de uma vez por semana, ou duas, não sei, dependendo da circunstância, você ir lá e depositar um tempo, investir um tempo seu, para tirar uma lagarta, para poder, né, molhar, para poder tirar do sol, não é assim? Então calma aí, para uma semente criar raízes, é necessário esforço? É necessário esforço. Para que você tenha raízes fortes, será necessário esforço da sua parte. Seja a rega, seja o adubo, seja o alimento, é necessário o seu esforço. O que é esse esforço na prática? Sim, é esforço na prática. Ouviu a palavra aqui no domingo? Chegar em casa eu vou me debruçar sobre esse mesmo texto e vou ler mais uma vez, e vou ler 2 vezes, e vou ler 3 vezes, até que eu entenda. Essa semana eu até dividi com alguns irmãos, eu via lá um canal de YouTube onde uma estudiosa, ela dizia de algumas formas de como ler a Bíblia. E ela falando de algumas formas, ela disse que é necessário que a gente leia a palavra com calma e atento aos detalhes. Por exemplo, talvez você já tenha lido essa parábola do semeador e você nunca se atentou à questão da forma como a gente ouve a palavra. Talvez você se atentou, que tipo de coração é o meu? A palavra vem, a semente, né, vem sobre o meu coração, a semente é a palavra, esse entendimento você já teve, sem dúvida nenhuma. O coração que recebeu essa semente, o solo que recebeu essa semente é o meu coração, e esse entendimento é muito fácil de ter, mas talvez tenha passado desapercebido a importância da forma como se ouve essa palavra. Não à toa, Jesus começa lá na primeira leitura em Marcos dizendo: escutem. Você já tinha se atentado que tem essa exclamação de Jesus dizendo escutem? Você já tinha se atentado que está lá no final dizendo quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Eduardo, você descobriu a roda, descobriu a pólvora? Não! Quando você ler a palavra com calma, degustando cada pedaço, eu te garanto que você vai ver coisas que você ainda não enxergou na palavra. Porque quando nós lemos de uma leitura assim, corrida, muita coisa passa desapercebida, mas a palavra é rica e poderosa, cheia de bênçãos ali dentro, que a gente não pode descartar.
Então, para que a semente vire uma árvore é necessário esforço. Para que você crie raízes, será necessário um esforço seu. As nossas raízes, irmãos, precisam se aprofundar cada dia mais. Não permita virar mais 10 anos, chegarmos a 2035 e você estar da mesma forma que está hoje. Se eu e você desejamos mais de Deus, precisamos conhecer mais de Deus. Se eu e você queremos tanto viver as promessas de Deus, precisamos conhecer as promessas de Deus. Você pode dizer amém? Se eu quero viver tudo o que Deus tem para mim, eu também preciso buscar tudo o que eu posso sobre esse Deus que tem para mim. Compreende? Compreende que existe uma responsabilidade da nossa parte nisso? Não é tudo da parte dele. Ele deixou a palavra, ele deixou o Espírito Santo que nos auxilia na jornada, ele deixou tudo preparado, ele nos fez adentrar ao reino, ele nos deu um corpo para que nós possamos participar desse corpo. Agora, e o que cabe a nós? Cabe a nós ouvir com atenção e se esforçar para que aquilo se torne uma realidade na nossa vida. Quando não temos raízes firmes e profundas, o tempo da adversidade vai vir, a dificuldade. E aí, sem raízes profundas, sem condições de nos mantermos de pé. Quantas são as dificuldades que a gente parece que vai ser completamente destruído? Quantos são os Golias que se levantam que a gente diz, não dá nem para começar? Quando na verdade, se nós conhecermos ao Deus a quem nós servirmos, se nós estivermos com raízes profundas, a gente vai olhar para aquele problema e vai dizer, calma aí, o meu Deus é maior do que esse problema. Ele vai me dar o escape na hora certa. A gente canta aqui aquela música, né? Se o inimigo tenta laços e embaraços para me derrotar, mas não vai. Não vai se nós estivermos com raízes profundas, irmãos. Se nós estivermos alicerçados. Deus não é um Deus de atalhos. Não tenho uma fórmula mágica para te ensinar nessa manhã. Não tem. Não tem uma receita de bolo para que você anote e vá para casa fazer. É necessário esforço. Para termos raízes fortes, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. A forma como nós estamos ouvindo, a forma como nós estamos vivendo diante do Senhor. Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos, né? Diz a palavra no capítulo 13 de Mateus. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve também, perceba, que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Opa, mais uma vez, são aqueles que ouvem, porém, as preocupações do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Se você ouve mais outras coisas disputam a sua atenção, não vai viver os frutos. Se você está ouvindo isso que nós estamos falando aqui, mas as preocupações do mundo, a vontade de conquistar, a vontade de cada dia ser mais, se você não der a atenção completa que essa palavra precisa, haverá uma disputa entre o que você está ouvindo e o que você vai viver a partir daquele portão ali para fora. Quando na verdade não deveria haver disputa, deveria haver prioridade. O que é a prioridade para mim e para você? Deus tem que ser a nossa prioridade. No conceito de mordomia cristã, diz que nada nos pertence. Você já viu? Talvez você pense assim, mas eu estudei 5 anos, e fiz mais 3 disso, mais 7 daquilo. Quem te deu saúde para você fazer isso? Quem te deu inteligência para fazer isso? Quem te deu provisão para fazer isso? Quem abriu a porta de onde você está hoje para que você estivesse lá? Ler do engano é achar que tudo foi conquistado na força do meu braço, irmãos. É Deus que abre portas, é Deus que dá condições, é Deus que dá inteligência, é Deus que dá saúde. Tudo é dele, por ele e para ele. A sua inteligência
é para glorificar a Deus. Se você é um excelente profissional na sua área, é para glorificar a Deus. Se você é um excelente profissional, se destaca, glorifique a Deus com isso. Não é para o seu engrandecimento, é para a glória dele. Se você é rico, glorifique a Deus e use a sua riqueza para abençoar o próximo. Use a sua riqueza para abençoar a obra. Use a sua riqueza para a expansão do reino. É para isso que ele nos abençoa. Eu costumo dizer, e alguns aqui já estão até com medo de conversar comigo nos corredores, Deus tem te dado talentos. Cada um aqui tem um talento. Por mais que você diga assim, não tem não. Não tenho não. Cada um aqui tem um talento. E sabe para que Deus te deu essa capacidade, esse talento? Para você colocar na obra. Se você é bom nos computadores, coloque na obra. Se você é bom de tratar com crianças, coloque na obra. Se você corta um cabelo como ninguém, coloque na obra. Se você toca um instrumento, coloque na obra. Se você sabe falar com pessoas, coloque à disposição da obra. Se você tem conhecimento médico e tal, coloque na obra. Se você faz algo que Deus te deu, é para colocar na obra. Então Deus tem que ser a nossa prioridade, irmãos, até que Ele venha. Até que Ele venha, Ele tem que ser a nossa prioridade, porque quando Ele vir, estaremos com Ele eternamente. Mas até que Ele venha, nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida, nada. Então esse tipo de solo dos espinhos, existe uma disputa. Qual é a disputa? Uma planta que cresce em meio aos espinhos sofre uma disputa de luz, de água, de nutrientes. Ele sofre essa disputa. A nossa vida cristã não pode ter nada para disputar com Deus, nada. Eu pergunto para você, o que tem disputado com Deus na sua vida? Você não precisa me responder não, mas eu gostaria que você refletisse, conforme a gente falou lá no início, refletir o coração em relação a isso. O que tem disputado o seu coração? O que tem disputado a sua audição? Na hora que você está ouvindo, aqui, não só agora, hoje, mas quando você vem à igreja, no momento em que você está sentado ouvindo a palavra de Deus, o que tem disputado a atenção com você nesse momento? São as preocupações? São a ansiedade? O que tem disputado? Mateus 6, 24, no Sermão do Monte, essa passagem fala dos dois senhores, né? E eu anotei aqui, você não precisa abrir. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar ao outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas, que é o que está sendo falado nessa passagem. Mas eu quero dizer para você, não pode haver disputa. É como assim, Deus é a minha prioridade e todas as outras coisas são em segundo plano. Isso muda a nossa forma de ver a vida, irmãos. Se Deus é a minha prioridade e todas as outras coisas vêm em segundo plano, na hora de decidir se eu venho para a igreja ou não, para outro compromisso que eu poderia até fazer em outro dia, eu vou escolher por Deus. Na hora de ter um momento devocional, na hora de plantar raízes mais profundas na minha devocionalidade, eu vou fazer a escolha por Deus e não pelo nosso entretenimento. Na hora de pegar aquilo que é o tempo, né? Que hoje em dia é um bem tão precioso, o tempo. Qual é a prioridade? O que você faz primeiro? Quando você acorda, o que você faz primeiro? Antes de dormir, o que você faz? Né? O que é prioridade para você? Deus precisa ser a nossa prioridade. Se queremos ser cristãos, se queremos ser homens e mulheres que provam das maravilhas de Deus, que veem os frutos realmente acontecer na nossa vida, a gente vai necessitar de esforço. Não virá assim, voando e vai cair assim. Não. O reino de Deus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Precisa do seu esforço. Precisa que você, é igual aquele dia que você fala assim, hoje eu vou caminhar, tu pega aquele tênis, bota a meia, se prepara, dá uma aquecida. Você não faz isso? Não vai fazer um esforço?
Talvez muitos aqui estejam naquele momento em que estão estagnados, parados, desacreditados. Mas eu quero dizer para você que Deus tem coisas grandes e maravilhosas para aqueles que ouvem com atenção, para aqueles que pegam o que ouviram com atenção e guardam no coração. A gente só vai viver os frutos, a gente só vai viver o resultado se a gente investir, se a gente buscar, se a gente... Deus, ninguém disputa com Ele. O meu tempo com Deus, eu não disputo com nada. O domingo é do Senhor, amém, irmãos? Não dispute seu domingo com nada. Não abra mão de estar na casa do Senhor, em comunhão com o corpo, sendo ministrado pela palavra, recebendo algo de Deus. Não abra mão por nada. Nada tem o mesmo valor do que Deus pode me dar e pode te dar. Nada, e nem ninguém pode fazer isso por nós. Aprenda a viver contente com o que Deus tem lhe dado. Eu tenho certeza que Ele tem dado tudo o que é necessário para a sua vida. Dificuldades vamos ter, resultado muitas vezes da forma como nós administramos aquilo que Deus deu. Mas eu tenho certeza que Ele deu. Ele deu. Se nós administramos mal, vamos viver as dificuldades de termos administrado mal. Mas Ele deu. Ele tem dado tudo aquilo que eu e você precisamos. Não tenho dúvida disso. Contemple mais e preocupe-se menos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Se nós estivermos ouvindo bem, o nosso coração vai se encher de fé. E quando nós temos fé, nós contemplamos mais e nos preocupamos menos. Por quê? Porque nós sabemos que o socorro virá. Nós sabemos que o escape virá. Nós sabemos até mesmo se a má notícia chegar, é porque Deus tem algo melhor ali na frente. Tem um pregador que diz que nós não enxergamos ali nem na curva, né? Depois da curva, fez a curva ali, a gente já não enxerga mais. O Senhor sabe de todas as coisas. A adversidade que nós vivemos hoje, trabalha em nós, para que a gente esteja preparado para aquilo que Ele está reservando lá na frente, irmãos. Mas tudo isso depende da como ouvimos, como temos ouvido. O coração do homem, e ainda falando da disputa, o coração do homem, Calvino já dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nosso coração gosta de adorar, né? Qualquer coisa. Só que na hora que a gente adora, ou a gente dá a primazia, dá a primícia, me faltou a palavra. Quando a gente dá, gente, como é que pode isso? O primeiro lugar para alguma coisa que não é Deus, a gente está criando um ídolo. Se a gente diz que algo é mais prioritário, a prioridade, era essa palavra. Se a gente está dizendo que algo é mais prioritário do que Deus, a gente está colocando essa coisa em primeiro lugar. E a gente não pode. Deus em primeiro lugar, irmãos, para tudo na sua vida. Deus em primeiro lugar. Eduardo, e a família? Deus, família, igreja. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. A pergunta é, o que está disputando a sua atenção? Tem alguma coisa que disputa a sua atenção? O seu ouvir? E por fim, o último exemplo que diz que, versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra, é o que ouve a palavra, mais uma vez, e a compreende. Veja bem, esse último exemplo, ele ouve a palavra, como todos os outros ouviram. Chegou para todo mundo da mesma forma, a mesma palavra chega para todo mundo. Só que nesse último exemplo, eles compreenderam. E olha o que acontece quando eles compreendem a palavra. Esse frutifica e produz a 100, a 70 e a 30 por 1. E eu pergunto, eu afirmo melhor, se você ouvir e compreender, vai gerar muito fruto. Se você ouvir, compreender, guardar no coração, compreender,
automaticamente vai frutificar. E é isso que Deus quer para nós, é isso que Deus quer de nós, que nós possamos estar com ouvidos atentos quando a palavra vier, que os nossos ouvidos sejam só dele, e que a gente guarde essa palavra e automaticamente nós vamos frutificar. E que fruto será esse? Quero te dizer que ouvir é diferente de escutar. Ouvir é apenas a audição. Alguém fala: oi Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Não dei muita atenção, só ouvi o meu nome, oi, tudo bem. Isso é ouvir, sem um compromisso. Já o escutar significa compreender o que se ouve. Eduardo, oi, o que foi? Ah, isso. Estou dando atenção àquilo que eu estou ouvindo. Isso tem muita diferença, gente. Compreender é um processo, requer atenção, dedicação e requer esforço. Quem compreende, interpreta e guarda. Se você compreender, você vai guardar. Se você der atenção, se esforçar para isso, você vai compreender e vai guardar. E se você guardar no seu coração a palavra de Deus e tudo que ela pode, olha, não haverá limites para o que Deus vai fazer através da sua vida. Chega da gente viver de forma superficial aquilo que Deus quer para nós. Chega de nos alimentarmos daquele alimentozinho, do leitinho, do primeiro alimento. Busque se alimentar de alimento sólido. Busque dar mais um passo em direção àquilo que Deus quer para a sua vida, para a minha vida. Que nós possamos buscar viver algo maior de Deus. E aqui eu não estou falando de bênçãos materiais, não, porque bênçãos materiais, essa mesma palavra já falou para você em alguma outra ocasião, que a traça e a ferrugem vão fazer o quê? Vai corroer, irmãos. O pastor Roberto, que foi dessa igreja, ele dizia que o dinheiro é um processo. Hoje você tem, amanhã você não tem. Já aconteceu com você isso? Olha, hoje eu estou com dinheiro, gente. Quem quer dinheiro, né? E outra vez, cadê o dinheiro, gente? O que houve com aquele dinheiro todo? Você piscou o dinheiro. Pss. Imagina se a nossa vida dependesse do dinheiro. Dependesse, se a sua alegria dependesse do dinheiro hoje, você estaria alegre ou estaria triste? Não precisa me responder. Pensa aí, se a sua alegria, se a sua disposição, se o seu ânimo dependesse do dinheiro hoje, você estaria rindo ou estaria? E aí? A nossa alegria vem do? Ele é o provedor. Mesmo quando o dinheiro não está sobrando, Ele nos traz contentamento e traz esperança e abre portas e abençoa com coisas que a gente nem esperava. Você já viveu situações assim, de você ser abençoado com coisas que você sequer esperava? Ele é o Deus da provisão. O que Ele não pode fazer? Diz para mim, você acha que tem alguma coisa que Ele não possa fazer? Ou será que a sua fé nessa hora vacila? E pensa assim, não, isso aí eu estou achando meio difícil, hein? Isso é muita coisa. Abrir essa porta de emprego nesse dia e tudo conforme eu preciso, não, aí também é demais. Eu sei que Ele vai resolver, mas também desse jeito, meu irmão, a palavra de Deus diz que basta uma palavra dele e toda a situação vai ser transformada. Uma palavra. Se nós ouvirmos com atenção, guardar no coração e a fé brotar no nosso coração, nós vamos ver o agir de Deus. Vai ver, porque Ele não é homem para que minta e filho do homem para que, né? Meu irmão, em nome de Jesus, dê atenção da forma correta ao que Deus tem para falar, dia após dia. Se você compreender a palavra, haverá cura, haverá libertação, haverá crescimento, haverá amadurecimento, haverá fé, haverá ousadia, haverá relacionamento. Tudo isso é fruto de quando nós compreendemos a palavra. Então, sabe o que eu percebo no final disso tudo que a gente falou aqui? Que realmente existe uma responsabilidade daquele que ouve a palavra. Existe uma responsabilidade minha e sua quando nós ouvimos a palavra.
que é dar prioridade a essa palavra, que é dar completa atenção a essa palavra, que é guardar ela no coração, que é enraizar ela no nosso coração dia após dia, que é ter esforço para isso. Não vai ser fácil, mas é possível. Não vai ser fácil abrir mão do entretenimento, da série, da rede social, para dedicar 15 minutos de qualidade para ler a palavra, para meditar, para orar. Mas eu te garanto que se você priorizar as coisas de Deus, Deus vai te surpreender, irmãos. Isso aqui não é um jargão de só vitória, não. A palavra nos reserva isso. Se nós buscarmos a Ele, Ele fará grandes coisas na nossa vida. E a gente não vai viver a superficialidade, a gente vai dar, é igual aquela passagem, né? Entrou, molhou os tornozelos, molhou a canela, os joelhos, os lombos, até o ponto que vai, nos cobrir completamente. Talvez hoje aqui, e eu estou terminando, tenhamos aqui esses 4 tipos de ouvintes. Eu não vou dizer 4 tipos de solos, mas 4 tipos de ouvintes. Aquele que não compreende o que está sendo dito, porque talvez não está permitindo ouvir com atenção. Aquele que não tem raízes, ouve até, se anima com a palavra, mas como não tem raízes profundas, talvez, quando passar ali da porta, talvez já se esqueça daquilo que a gente falou aqui. Talvez tenha aquele que disputa a atenção que deveria ser só de Deus. E por fim, talvez tenhamos aqui aquelas pessoas que compreendem a palavra, porque dão a atenção que a palavra requer, precisa, necessita. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender, nós precisamos buscar ter raízes fundamentadas, nós precisamos dar prioridade. Guarde isso no seu coração. Deus é a sua prioridade. Você pode dizer amém? Amém. Deus é a sua prioridade. Nada estará em primeiro lugar na sua vida. E nós precisamos escutar ao invés de ouvir. Escute, ou melhor, ouça com atenção todas as vezes que alguém estiver falando da palavra de Deus. Guarde no seu coração. Eduardo, mas essa palavra não falou muito ao coração hoje não. Mas a palavra de Deus é assim. Às vezes ela não fala, você ouve alguma palavra, aquela palavra recebi, entendi, compreendi, ela fica guardada no seu coração. Passa-se tempo, passam-se talvez até anos. E lá no momento em que você está passando por uma situação, essa palavra quase que renasce dentro do seu coração. Você se lembra dela com detalhes até. Sabe quem faz isso, irmãos? Não é a sua inteligência, não é a sua capacidade de memorizar, não. É o Espírito Santo de Deus. Tem uma passagem em Lucas que diz que Jesus falando e diz: não vos preocupeis com o que é a vez de falar, diante das pessoas, porque o Espírito Santo há de colocar na sua boca tudo que precisa ser dito. E você vai se pegar pregando o Evangelho para pessoas, falando de Deus, lembrando de versículos que você já tinha até esquecido. E como é que é isso? Como é que você lembrou de um versículo que talvez você não estivesse lembrando assim com muita facilidade? Porque aquele versículo você guardou no coração, você ouviu com atenção, guardou no coração, e na hora oportuna o Espírito Santo foi lá e falou: opa, deixa eu acessar esse HD aí, eu preciso desse versículo agora aqui para você falar do poder de Deus para essa pessoa. Então é importante guardar no coração. Precisamos ser responsáveis pela forma como nós ouvimos, irmãos. Tem que ser intencional. Se você gosta de anotar, traz um caderninho, anota. Se você tem dificuldade para lembrar, anota. Se você, tem que ter intenção. Eu preciso aprender, eu preciso compreender, eu preciso crescer, eu preciso frutificar daquilo que Deus tem para mim. E também tem que ser por inteiro, irmãos. Tem que ser por inteiro. E tem que ser de verdade. Que Deus nos abençoe e que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Você pode ficar de pé? Amém. Curve a sua cabeça aí no lugar onde você está. Eu gostaria de orar.
Amado Deus e Pai, oh Deus, obrigado pela Tua palavra que sempre fala aos nossos corações, que saiamos daqui, Deus, meditando nisso, tudo que falamos aqui, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo, para que essa palavra possa ser guardada no nosso coração. Meu Deus, ajuda-nos nessa missão que é dar a atenção devida à Tua palavra. Oh Deus, ajuda-nos, Senhor, a priorizar as coisas que vêm de Ti. Eu te peço, Senhor, queremos ser homens e mulheres, oh Deus, que estão em relacionamento pleno contigo, que nada nem ninguém tem um lugar maior do que o Senhor na nossa vida. Oh Deus, mas não temos essa capacidade em nós mesmos, então te pedimos, nos dá essa, oh Deus, essa autoridade, nos dá essa condição, Senhor, que Teu Espírito Santo nos conceda condições, para que nós possamos priorizar a Ti a cada dia. Oh meu Deus, que a palavra pregada, Senhor, possa ter sido ouvida e compreendida. Oh Deus, que nós possamos entender a nossa responsabilidade como ouvintes e operosos praticantes da Tua palavra. Oh meu Deus, que possamos ser, Deus, oh, aptos, prontos a ouvir. Oh meu Deus, nos ajuda nessa tarefa, Senhor, dia após dia. Que Tu nos abençoe e que nós, como corpo de Cristo, possamos cada vez estar mais unidos, fortalecidos, edificados. Que a Tua boa mão seja sobre a nossa vida. Te agradecemos por essa manhã e te pedimos, leva-nos em paz e segurança aos nossos lares. Meu irmão, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todo sempre. E você que é a Igreja do Senhor, diga amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Sobre o recadastramento, se você ainda não fez o recadastramento, pode procurar ali o plantão lá no final. A Karen ou a Rita também está lá, pode